Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 22, e verso 14. Amém? O texto diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti, Senhor, por estar na Tua casa, com os meus irmãos, pela Tua graça nos alcançado, Senhor, e a oportunidade, Senhor, de ministrar a Tua palavra. Peço, Senhor, que o Senhor venha sobre cada coração que irá ouvir a mensagem, que o Senhor possa produzir em nossas vidas, ó Deus, frutos, pois a Tua palavra é viva e eficaz. Assim, Senhor, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não se preocupe que não é nesse texto que eu vou dar, mas eu gostaria de chamar a atenção para o que João está falando. Sacado, o livro de Apocalipse escrito por João, ele diz que bem-aventurado, ou mais do que feliz, é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus. Havia, segundo a colocação de João, uma entrada para a árvore da vida. E para alcançar, necessário é lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Para que possamos ter uma compreensão, eu quero ler com você agora no livro do Gênesis, capítulo 3, e o verso de número 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Verso 10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu o fruto da árvore, da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore
Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Tudo começa aqui. Deus cria o homem na sua perfeição e coloca em um jardim, e no meio do jardim uma árvore que é a árvore da vida. Ele tinha liberdade para comer de tudo, mas daquela árvore não deveria. Até o dia que Eva, enganada pela serpente, come do fruto e dá ao seu esposo, e no momento se perde, se percebe a situação em que se encontrava, pois até então eles não tinham conhecimento, digamos, do certo e errado. Eles viviam o mundo como uma criança inocente, pois estavam nus e não se dava conta. Por isso, ao comer do fruto, percebe e começa a fugir. Nós tiramos algumas lições desse triste episódio, pois o pecado, ele nos traz, em primeiro lugar, ele causa uma vergonha na vida do que comete ou que pratica. O pecado nos leva a se esconder de Deus, fugir da sua presença. O pecado, ele nos tira os privilégios que temos ao estar na presença de Deus, e percebemos que é inútil nós procurarmos por nossos próprios meios uma forma de nos aproximar de Deus. Quando eles pegam, percebem a sua nudez, eles se cobrem com folhas, mas não é o suficiente, eles continuam fugindo de Deus. Aonde Deus vai fazer uma roupa de pele de animal para cobrir a sua nudez. Logo se fez uma roupa, é porque um cordeiro foi sacrificado. Guarde isso em seu coração. O mecanismo humano não é suficiente, mas Deus, ele cria o mecanismo para cobrir a nudez do homem. Quando nós olhamos esse texto, Deus cria todas as coisas, e ao homem, quando ele vem transgredir, Deus expulsa do jardim e coloca anjos ali com espada flamejando para que ele não possa mais voltar. Logo, uma mente consegue imaginar, e alguns chegam a falar, que Deus, após o homem pecar, ele abandonou o mundo, pois ele expulsa o homem do jardim e solta de uma terra que foi castigada, e agora o homem. Só que não é essa a realidade. Nós iremos ver em toda a história que Deus não abandonou o homem, pelo contrário, ele
buscou aproximação. Deus, Ele criou o ser humano e tem desejo de se relacionar com Ele. Mesmo que o homem transgrediu, foi expulso do jardim, mas Deus não desistiu. Nós encontramos no capítulo 7 do livro do Gênesis, quando a transgressão chega diante de Deus com mau cheiro, que Ele resolve punir toda a criação, ou todos os seres humanos. Ele encontra em Noé, em sua família, a lealdade. Ele encontra alguém que agradou o seu coração. Então Deus manda um dilúvio, mas reserva ali uma família leal ao Senhor. Deus continua ainda buscando relacionamento com esse homem que transgrediu, que foi expulso do jardim, que perdeu acesso à árvore da vida. Nós encontramos no capítulo 22 do livro do Gênesis, que Deus chama Abraão, filho de um criador, de um construtor de imagem. Ele vivia no meio da idolatria, e Deus diz: olha, eu vou te chamar, você vai sair da sua casa, do meio da sua parentela, porque você será abençoado, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Deus não desiste do homem, porém Deus estabelece princípios, Deus estabelece regras. Deus é santo e procura pessoas para que vivam na santidade. Glória. Ele chama Abraão e diz: olha, você vai ser uma bênção, e todas as famílias da terra serão abençoadas. Então somente ouve a minha palavra. Nós encontramos no livro do Êxodo, capítulo 3, e o verso, a partir do verso 3. Olha bem, aqui Deus já havia feito promessa para Abraão. Abraão já tinha saído, Abraão já havia conquistado a terra, mas por conta de uma crise, a descendência de Abraão havia voltado para o Egito. E na realidade Deus preparou tudo para que aquela nação não fosse dizimada por conta da fome. Veja a partir do verso 3. Que impressionante, pensou: por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Esta é quando Moisés está no campo cuidando de ovelha e vê uma árvore pegando fogo, um arbusto ali, né? Pegando fogo. Segundo os historiadores, não era algo estranho encontrar fogo no deserto, até pelo clima muito quente. O que chamou a atenção dele é que a árvore queimava, mas não se consumia. Aquela chama não queimava. Então Moisés, ele tenta se aproximar. Verso 4, acompanha comigo. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse o Senhor: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Verso 8. Por
Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-lo daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Deus está relembrando promessa. Ele diz: olha, eu sou Deus dos seus pais, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu desci. Deus diz: eu desci porque eu vi a aflição do meu povo. Nunca foi ideia de Deus ao ser humano distante disso. Não, Ele sempre quis estar próximo, e Ele cria mecanismo. Quando o homem tenta se aproximar de qualquer maneira, aqui surge uma preocupação. Quando eu entro na casa de Deus sem o mínimo de reverência, porque eu já me sinto tão à vontade que esse lugar não merece mais respeito nenhum. Aonde Moisés, ao tentar se aproximar, ele diz: opa, para por aí. O lugar que você está é terra santa. E que lugar é esse? É a presença de Deus. Glória a Deus. A presença de Deus é um lugar que merece toda a reverência, toda a atenção. Deus, Ele está sempre em toda a história procurando esse relacionamento, reatar esse relacionamento com o ser humano. Por isso que Ele vai criando, e nos falta tempo para mostrar em todo o decorrer da história como Deus, Ele vai procurando se aproximar. No capítulo 25 e no verso 8 do livro do Êxodo, Deus manda fazer um santuário para Ele, porque Deus desejava habitar no meio do povo. Capítulo 25, verso 8. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Aleluia. Esse é o desejo de Deus, é a ordem de Deus, porque havia um acampamento, e a ordem é: faz aqui no meio um santuário, porque eu não quero estar distante, eu quero habitar no meio do povo, eu quero estar bem próximo. Então, Deus, Ele vem mostrando passo a passo como Ele quer. No livro de Levítico, capítulo 1, temos as instruções a respeito do cordeiro e do ritual, como deveria. Porque se há um altar, há um sacrifício. E se há um sacrifício, tem regras. E aí exige-se: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja gado ou que seja rebanho de ovelha, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele apresentará a entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. Veja, aqui nós encontramos Deus passando as ordens como deveria. Precisa de um cordeiro, precisa derramamento de sangue, o cordeiro precisa ser macho, ele precisa ser sem defeito, ele precisa ser apresentado ao sacerdote. O sacerdote vai observar se há ou não defeito naquele cordeiro. Por quê? Porque era assim que Deus estava tratando, procurando se aproximar. Ainda eu, na minha rebeldia, na minha ignorância, no meu pecado,
bens futuros. Ele estava ali apenas um rascunho para o que ele seria. Ele está apontando para Jesus. A questão é como Jesus vai se encaixar dentro dos requisitos para essa aproximação do homem com o seu Criador. Relacionamento que foi quebrado com a transgressão lá no jardim e que foi expulso do Éden. Então, nós encontramos algumas declarações impressionantes, como essa declaração de João, no capítulo 1, verso 29 do Evangelho. João está ali, e Jesus vai passando. João, ele não teve uma preocupação de dizer, como meus discípulos agora vão, minha igreja vai diminuir agora, porque vão seguir. Não! No capítulo 1, verso 29 do Evangelho de João, quando João vê Jesus passando, ele faz uma declaração muito linda. Ele diz, olha só, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Porque toda a pregação de João, toda a sua vida estava relacionamento, tudo estava relacionado em apontar Cristo. O desejo dele era que as pessoas pudessem ver Jesus. Ele diz, aí está, não sou eu Cristo, não sou eu digno, mas esse daí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa afirmação de João enche o meu coração de alegria, porque ele vai falar isso 2 vezes. Se você continuar lendo esse texto, vai dizer, no dia seguinte ele estava pregando, mas Jesus vai passando e ele diz, olha lá, novamente, tanto que 2 dos seus discípulos dizem assim, ó, e João fica feliz certamente, né? Porque devam ser as exigências, porque o Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele tinha uma obra muito grande, ele tinha algo a realizar, ele tinha uma tarefa muito árdua, e nós encontramos isso, essa declaração no livro do profeta Isaías, capítulo 53, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Isaías capítulo 53, a partir do verso 4, veja a tarefa. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Glória a Deus. É a obra do Cordeiro. Continua só, verso 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltar para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja que aqui ele se coloca também e nos
ser humano, no meu lugar, no seu lugar. Ele foi voluntariamente sacrificado, ele foi consciente para a cruz. Ele é o sacrifício perfeito, e como ovelha, ele nos livra e livrou tantas outras. Por isso ele pode falar: eu dou a vida pelas ovelhas. O pastor que dá a vida pelas ovelhas não precisa mais de sacrificar ovelha, porque Jesus, ele é o sacrifício perfeito. Nós estamos, por isso ele pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ao oferecer o sacrifício, ele está abrindo acesso novamente a Deus. Aquele caminho que foi fechado, que foi colocado anjos ali, ele como Cordeiro Santo, como inocente, que foi entregue para sofrer no meu lugar, ele agora nos dá o direito de novamente ter acesso a Deus. Ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não, pastor, mas ele foi se sacrificado. Mas ele era um cordeiro perfeito. Temos prova que ele foi levado. Veja como. Não sei se não pensaram na cabeça, também na cabeça do cearense, mas não pode guardar. É complicado. Ele é o cordeiro que levou os nossos pecados. Mas antes disso, veja o testemunho em Mateus capítulo 26, do verso 57 ao 61. Mateus 26. O cordeiro sendo levado para ser examinado. Os que prenderam Jesus levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudesse condená-lo à morte. Mas nada encontraram. O cordeiro era perfeito. Não encontraram nada. Nada encontraram. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, finalmente se apresentaram. Ele foi levado para ser examinado pelo sacerdote. O sacerdote procura defeito, mas não encontra. Até pessoas que não tinham convivência com ele, mas quando encontra, não tem como negar a inocência dele. Lucas capítulo 23, o verso 4. Porque os sacerdotes não encontraram defeito naquele cordeiro. Então decidiram. Então Pilato disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar esse homem. Não tem motivo. Verso 13 e 14. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes e as autoridades e o povo
dizendo-lhe: vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para a acusação, para acusações que vocês fazem contra ele. Verso 22. Pela terceira vez, ele lhes falou. Ele lhes falou. Por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo, depois e soltarei. O cordeiro, ele é perfeito. Ele foi examinado. O sinédrio era composto de 71 membros. Eles estavam procurando, mas não encontrava defeito. Levaram a Pilatos, o governador. Ele procura e não encontra. É levado a Herodes e também procura, não encontra. Nós temos aqui um sacrifício, um cordeiro perfeito, pronto para ser sacrificado. Por isso, ele vai levando, e ele vai levando os meus e os seus pecados. E isso ele pode dizer, porque ele realizou. Ele pode dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Porque ele comprou com seu próprio sangue. Apocalipse 5 e 9. Ele comprou com seu próprio sangue. Não foi sangue de outro cordeiro, foi seu próprio sangue. Apocalipse 5, 9. Veja o que diz. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber um livro e de abrir o seu selo, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povos e nação. Deus é o sacrifício perfeito que tem. Hebreus 10, verso 20, ele diz que há um caminho para o relacionamento com Deus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo, com o seu próprio corpo. Você deve lembrar que no momento da crucificação, na morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele agora nos dá a permissão, por isso nos encontramos aqui, para termos consciência de que bem-aventurado é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque através desse Cordeiro nós temos acesso à árvore da vida. Apocalipse 22, 14. A nossa redenção não é outro meio, não temos recursos próprios, não há como arrumar. Feliz é o que lava as suas vestes, para que tenha direito à árvore da vida. Se Deus criou esta árvore, é porque Ele tem o desejo que você participe, você viva eternamente. Não se engane, quando Deus expulsou eles do jardim, não foi porque Deus estava irado, foi para preservar, porque se come daquela árvore em pecado, viveria eternamente no pecado. Mas quando ele expulsa, ele procura um mecanismo. Jesus pagou o preço e agora nós temos entrado à presença de Deus, e agora lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, teremos acesso à árvore da vida e entraremos pela porta. Por isso Jesus diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Quer um relacionamento com Deus, quer se aproximar de Deus, o caminho é Jesus.
É Jesus o caminho. Glória Por a Deus. isso que eu te faço o convite nessa noite. Deus nunca te abandonou. Ele nunca esqueceu de você. Ele não desiste de você. Mas Ele tem uma proposta para você. É que você possa ter acesso à árvore da vida, a entrar na cidade pelas portas. Porque Ele escreveu no Evangelho, ele diz: aquele que entra pela janela é ladrão e salteador, mas pela porta você tem acesso à presença de Deus. Deus, Ele quer sempre, nunca foi, nunca será desejo de Deus ter o ser humano afastado. Não, por isso que Ele te chama, por isso que Ele te chama, e Ele não está falando para você melhore a sua situação e venha. Ele diz: não, todo aquele que está cansado e oprimido e sobrecarregado, Ele diz: venha a mim. Jesus é a saída, Jesus é o que nos chama para um relacionamento com Ele. Ele quer que nós nos aproximemos cada dia mais. Por isso eu quero convidar você nessa noite. Se coloque de pé. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer renovar a sua aliança, todo o trabalho, todo o esforço de Jesus foi simplesmente para que você seja essa pessoa feliz que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, que passa a ter direito na árvore da vida e que entra na cidade pelas portas. Se você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, eu convido você a levantar a sua mão. Eu quero orar por você. Se você quer renovar a sua aliança, de repente você diz: eu já aceitei Jesus, eu conheço a Jesus, mas a caminhada difícil fez eu fracassar. Eu quero que você levante a sua mão, eu quero orar com você. Se você não quiser vir aqui na frente, não há problema, você levanta a sua mão onde você está, que eu quero orar com você. Amém? Tem uma pessoa aqui, nós iremos orar. Glória a Deus. Amém? Porque, querido, o sacrifício de Jesus foi pela minha vida, pela sua vida. Se nós fôssemos bons, não precisava. Mas Deus, Ele vem, Ele criou e está insistindo com cada um de nós. Mantenha a sua mão levantada, eu quero orar com você. Há mais alguém que quer renovar? Mais uma pessoa ali. Eu quero pedir para que alguém se aproxime dessas pessoas aqui, ó. Glória a Deus. Alguém? Quer levantar a mão mais alta assim, ó? Eu quero pedir, cadê a Ana? Isso, aí, tanta Ana aqui, ó. Maravilha, né? Chega mais alguém ali, ó. E abraço, olha para essa pessoa. Nós iremos orar agora. Haverá um novo tempo. Haverá um tempo de refrigério. O sacrifício do Cordeiro foi um sacrifício perfeito. Não é um sacrifício qualquer. Não é um sacrifício qualquer. Não foi sangue de animal. Foi o sangue